bem-vindos a mais um Caminhos da Espiritualidade pelo AVS Comunicações. Obrigado pela presença de todos e hoje, lembrando, nosso podcast está sendo gravado. Não ao vivo, infelizmente, devido ao tempo, né? Tempo, chuva, me refiro. Então, hoje temos um podcast especial com o Polo da Luz, que vai falar sobre drogadição e espiritualidade. São pessoas que realmente têm autoconhecimento e nós trazemos eles para nos enriquecer. Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos, estamos aqui novamente no AVS Comunicações, no Caminho da Espiritualidade. Hoje uma honra receber novamente o pessoal do Polo da Luz para falar de um tema muito delicado, um tema muito importante para as famílias, para a sociedade, para o convívio geral do cidadão, a drogadição. Isso é um tema complexo, muito abrangente, e hoje nós vamos começar com uma série de conversas que espero que venham fluir, e nada mais e nada menos que o pessoal do Polo da Luz, que trabalha não na cura, mas sim na orientação, na deixar as pessoas pelo menos em um certo equilíbrio. Boa noite, Alice. Boa noite, gratidão por mais esse Caminhos da Espiritualidade. É maravilhoso ter mais uma vez vocês conosco. Sempre um privilégio receber o Polo da Luz, sobretudo para falarmos sobre drogadição, que é uma temática que ao longo da história a gente sabe que causou inúmeros desafios e ainda causa. E trazer essa conexão, essa explicação, essa compreensão da espiritualidade, acho que nos permite e nos proporciona oportunidades para que a gente possa encontrar novos caminhos para melhorar, para se curar. Então sejam bem-vindos, boa noite. Boa noite. Me permitam agradecer o convite mais uma vez, nós do Polo estarmos presentes junto a vocês. Quem sabe a gente consiga trazer alguma coisa nova, um conforto, um amparo. E esse tema realmente é um tema muito pertinente, ele está enraizado na nossa sociedade, há defensores, mas a gente quer abordar ele de uma forma mais científica, de uma forma mais carinhosa, de uma forma que traga a questão espiritual junto, de como ela procede, de como ela interfere na nossa vida. E hoje veio da nossa casa dois colegas, o Félix, que é o nosso coordenador do grupo do Apoio Fraterno, e o Arno, que é um grande pesquisador também do tema, que vão nos brindar com os seus conhecimentos. Obrigado a todos. Boa noite, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Vou fazer um pouquinho o comercial lá do nosso trabalho, do Apoio Fraterno, no Polo da Luz. A gente tem um grupo de autoajuda, que nós trabalhamos então todas as segundas-feiras, das 19 às 20 horas. E a gente tem a temática sempre essa, né? A doença da drogadição, a doença do emocional, na visão espírita, né? Então a gente traz assim, quer trazer a realidade da espiritualidade, o conhecimento da espiritualidade, para que a gente possa abordar esse assunto de uma maneira mais ampla e que a gente possa olhar ele como ele realmente merece, porque é um assunto muito difícil, muito importante, e a gente tem muitos tabus ainda. Então acho que a gente precisa descortinar algumas coisas para que a gente possa trazer aquilo que é a verdade, ou a realidade que os nossos irmãos do mundo espiritual nos trazem. Então, muito obrigado pela oportunidade, e o nosso amigo Arno nos auxilia lá também. Então, boa noite. Parabenizar pelo tema, que é extremamente relevante, né? Que infelizmente ou felizmente hoje quase todas as casas têm algum familiar, alguém com a problemática da dependência química. E até dentro da nossa conversa eu tenho algumas informações que mostram essa questão da ciência, mostrando que realmente existe alguma coisa além, né, do que simplesmente essa massa de carne e corpo que a gente enxerga.
E essas questões da dependência química, elas possibilitam essa informação, elas ajudam um pouco mais. Então, esperamos ajudar no trabalho. Bom, eu vou perguntar a mesma coisa. O Félix falou com muita propriedade em doença. Então, eu assim, devido ao tema, eu queria saber se é uma doença, se é tratado uma doença, se é um problema espiritual por uma reencarnação que pode vir lá de trás. Como é que você vê, Félix, isso aí? Como é que você entende isso aí? Essa é uma pergunta bem pertinente. A grande verdade é que é uma doença, sim, tá? Que é a doença da drogadição, é uma doença catalogada pela Organização Mundial da Saúde, tá? E ela é uma doença multifatorial, ou seja, ela tem várias procedências, né? Então, assim, nós temos a questão fisiológica, tá? Que é a questão de que a gente vem no seio familiar e ela é uma doença hereditária, num primeiro ponto, entende? Então, tanto o alcoolismo como a drogadição é uma doença hereditária, e a gente sabe que muitas doenças do emocional também são doenças hereditárias. Os neuroatípicos, né, as pequenas disfunções do cérebro, elas são de característica hereditária. Mas quando a gente tem entendimento, e o que a gente gosta de trazer, o entendimento da questão espiritual, é que nós somos espíritos imortais. E a lei de causa e efeito, ela é uma lei de Deus, como é uma lei da natureza, e ela está presente em tudo. E a gente, seres humanos, somos um projeto de Deus que nós viemos em evolução. Nós estamos em constante evolução. A nossa caminhada aqui é uma caminhada evolutiva. Aqui a gente só pode ficar estacionário, a gente não volta para trás, mas é uma caminhada evolutiva. E a gente tem o nosso livre-arbítrio que nos dá a possibilidade de fazer aquilo que a gente quiser. Né? A gente pode usar droga, a gente pode beber, a gente pode, enfim, ter uma vida promíscua, a gente pode. Claro que isso tudo a gente pode muito, e a gente faz muitas coisas que não estão dentro da lei de Deus por falta de conhecimento. Mas Deus nos criou simples e puros. Então, essa falta de conhecimento faz com que a gente cometa muitos erros, e esse processo de erro e acerto é que vai fazer com que a gente evolua. Então, esse é o processo evolutivo. E dentro aqui da vida física. Então, a vida física é o momento onde a gente exercita aquilo que a gente sabe, a gente faz os acertos, a gente faz os erros, a gente comete essas coisas todas. E existe uma contabilidade, que quando a gente vai para o mundo espiritual, a gente faz uma contabilidade disso e começa a direcionar quais são os caminhos que a gente tem. Então, quando essa doença vem, é porque, com certeza, ela tem um fundo daquilo que são os nossos as coisas antagônicas, de vidas anteriores. E por que também tem a questão hereditária? Por que a gente nasce num meio onde essa doença ela é mais evidente? É porque esse meio é o meio que a gente escolheu lá no mundo espiritual para que a gente evolua, para que a gente melhore, para que a gente quebre o ciclo. Muitas vezes a gente faz uma promessa lá e não consegue concluir, ou não consegue passar por essa etapa. Então, a doença da drogadição é doença, sim, tá? E ela é muito difícil de ser tratada. Por quê? Porque o seio familiar está doente, porque as pessoas têm uma negação muito grande em relação à drogadição, e a gente ainda a gente tem muito pouco conhecimento sobre a capacidade de influência que a gente sofre dos nossos irmãos do mundo espiritual. E dá para usar a palavra resgate? Sim, sim. Mas aí é resgate de quem? Do que se droga, da família? Porque quando você diz que é o resgate dele que está resgatando de outras encarnações, corretíssimo, certo? Só que é só resgate dele, ou a família Resgate coletivo. é um resgate coletivo? Me permite, assim, a gente colocar a questão do resgate, ele fica muito generalizado.
quando a gente vai reencarnar, como o Félix estava colocando, a gente opta por ter esse embate para nós resistirmos algo que nós não resistimos no passado. Então, se nós voltar a cometer as mesmas falhas, não é um resgate, é uma opção. A gente não conseguiu suportar a dor emocional, nosso sentimento, e a gente recai, a gente faz novamente o mesmo erro. Ele traz um resgate familiar, mas geralmente a família não é um ente desconhecido do passado. Então, muitas vezes a família eram companheiros do passado. Então você vem todo mundo com a mesma possibilidade de queda para se ajudar e suprir aquela demanda. Então, se a gente botar como resgate, às vezes pode parecer que a pessoa está passando por aquilo porque ela tem que passar. É uma escolha, é um livre-arbítrio. Porque até imaginando assim, a gente tem alguém que está numa encarnação, na encarnação anterior não era dependente, e nessa encarnação ele começa a usar uma droga, tem as alterações cerebrais e desenvolve a dependência dele nessa encarnação. Essas alterações que ocorrem no corpo físico também vão ocorrer no perispírito. Quando a pessoa desencarna, o perispírito continua com essas alterações cerebrais no seu corpo perispiritual. E quando ele vai reencarnar, ele tem que drenar essa doença que está lá no perispírito dele. E quando ele reencarna, ele vai reencarnar então nesse seio familiar que tem talvez essa predisposição genética, num seio familiar, uma sociedade que aceita o consumo de drogas, de certa forma, porque ele vai ter que ser colocado de novo naquela situação, e ele já vai ter a sua predisposição a ser dependente, porque na vida passada dele, ele foi um usuário, né? E tudo que a gente faz nessa vida, que marca o nosso corpo físico, vai marcar também o corpo perispiritual. E na próxima reencarnação, se a gente não tiver drenado, né, esses danos do perispírito, eles vêm para o corpo físico, que poderão, por um motivo ou outro, né, pelo nosso livre-arbítrio, aparecerem ou não, né, a partir das nossas escolhas. Então, uma família, por exemplo, que tem um histórico, né, ela sabe que tem gerações ali, por exemplo, de álcool, abuso de álcool, e aí chega um momento em que aquela família, aparentemente, então, pelo que eu estou entendendo, rompe o padrão. Simplesmente aquelas pessoas, esses descendentes, eles deixam de acessar essa conexão com a drogadição. Seria como visto isso? Muito interessante isso, né? Por quê? A vida espiritual é particular, entende? Você constrói o teu corpo físico, você constrói. Você é a tua construção. Certo. Não é culpa do Pedro, do Paulo, do pai, da mãe, entende? Então, você tem os espíritos afins, tem toda uma comunidade, mas é você que evolui. É você que está plasmado para ter essa predisposição e para fazer esse resgate ou não. Então, o seio familiar, a gente precisa entender o processo evolutivo, né? Que a gente está num processo que está todo mundo evoluindo. Então todo mundo vem no mesmo, nós estamos mais ou menos no mesmo nível evolutivo. E a questão da drogadição, ela é muito presente em todos os lares, em todos os lugares. Então, essa questão basicamente a gente precisa fazer um esforço muito grande para quebrar esse ciclo. Entendeu? Parte pessoal. E aí você vai dizer, a família vai quebrar. Não, você vai quebrar. Entende? Porque é só você que pode optar. É claro que a partir disso, eu tenho que falar das experiências pessoais, né? Porque não tem como, entendeu? Eu venho de uma família, eles não gostam que eu falo isso, mas eu venho de uma família onde, cara, era todo mundo assim, entendeu? E aí, os teus afetos, assim, aquelas pessoas, quando você é criança, qual é o teu modelo? É o teu pai, a tua mãe, os teus familiares próximos, tios, avós e tal.
Cara, era uma bagunça isso, entendeu? E era uma festa, aí todo mundo tava no meio. O que um adolescente tendo 13, 14, 15 anos, como que ele vai sair do meio desses impune? Ou sem usar droga, se todo mundo usa. Mas vai chegar uma altura da tua capacidade intelectual, do teu amadurecimento, que essa é uma decisão que é tua. Claro que em muitas circunstâncias, a pessoa tem que ter muita coragem e muita determinação para tomar essa decisão. Entendeu? Por quê? Porque você vai romper, porque essa é a grande dificuldade. Você vai ter que romper com todo esse círculo que você vive. Você vai ter que abrir mão de todo esse seio familiar. Você vai ter que abrir mão de toda essa convivência. Por quê? Porque a grande maioria não aceita. Entendeu? A família, os amigos, como que são as festas? Vamos festejar, vamos bebemorar. Como que são as festas? De uma altura do campeonato, quando eu parei de beber, porque eu sou um alcoólatra em recuperação. Quando eu parei de beber, minhas crianças faziam aniversário, bom, toda a família vai lá, vai. Mas lá na casa dele, não, vamos, não tem bebida lá. Uma vez vão, outra vez iam, levavam uma caixinha de isopor embaixo do braço, na terceira, cara, hoje ninguém mais vai. Entendeu? Tem problema isso? Graças a Deus não, pra mim não. Só ali é festa com bebida. Mas não tem como não ter. Então, aí você, isso é muito enraizado. E lá, os mais antigos é mais ainda. Ia lá na casa do vô, lá, como é que você vai chegar lá e não vai tomar uma cachaçinha que ele te oferece? Isso é natural, mas como é cultural. Mas o álcool é a pior droga que tem. Por quê? Justamente por isso. Você vai lá, abre a porta da geladeira, o que tem lá? Na casa de todo mundo. Uma droga social. Por quê? Porque ela é lícita? Sim. Mas a droga, e o álcool principalmente, ele tem uma grande característica que ele pode ser duas coisas ao mesmo tempo. Ela é a depressora do sistema nervoso, como ela é... como é o oposto da depressão? Ela é impulsionadora, entendeu? Então, o que acontece quando você toma uma pequena dose de álcool? Você fica eufórico. Aquele pequeno freio natural que você tem, você perde e você acaba fazendo coisas que normalmente você não faria. Então, para o adolescente, uma dose de álcool é ótimo. Por quê? Porque ele vai deixar de ser tímido, ele vai chegar na menina que ele quer chegar, ele vai ser... Enfim, os piores acidentes de trânsito acontecem quando a pessoa absorve uma pequena dose de álcool, justamente porque tira esse freio natural. E aí quando chega num processo maior lá, que daí as grandes doses, daí o cara continua querendo o mesmo efeito e continua bebendo cada vez mais, aí vem a segunda parte, que ela é depressora, altamente depressora do sistema nervoso central. E aí começam as depressões, tristeza, e normalmente o alcoólatra lá no fim da linha, ele é depressivo. Mas vamos um pouquinho mais para trás ainda dessa questão, tá? Assim, se você tem um seio familiar, que ele é equilibrado, e que ele é equilibrado, enfim, que ele é saudável, você vai passar imune por isso. Mas se você está num seio familiar, onde essa bagunça toda aí acontece, e aí você tem uma pequena predisposição do emocional, isso potencializa, entendeu? E aí, por isso da grande dificuldade de poder trazer de volta essas pessoas no uso da droga, é porque por trás, a droga é o fim da linha, sabe? Mas por trás lá tem uma doença do emocional que isso acaba potencializando. Então, infelizmente, a gente não consegue olhar para a doença do emocional num primeiro momento. A gente vai olhar para a droga, para o vício, para a sem vergonhice, porque daí eles são manipuladores, eles são extremamente inteligentes. E aí a grande dificuldade. Então, para de usar álcool, vai lá para a clínica, vamos imaginar uma situação, vai para a clínica, para de usar álcool, para de usar droga e tal, deu uma alinhada e tal, melhorou e tal. Mas voltou para o meio, no meio, não tratou do emocional. Quanto tempo ele vai levar para recair? Então, assim, tem que trazer, sabe, essa visão da doença do emocional, que é isso que o Gustavo falou, mas é uma doença, sim, e ela é extremamente cruel. Félix, tu me permite fazer aproveitando, né, sempre aproveitando os ganchos, existe um mecanismo da onde a droga atinge o cérebro físico.
Então, ele basicamente age sobre o centro de recompensa. E como efeito principal, ele inibe a atividade cerebral do córtex pré-frontal, onde a gente tem a questão do raciocínio, a questão da convivência. Então, tem um mecanismo obscuro nisso, que o Júnior também estava comentando antes, que faz um mal gigantesco, efetivo, de raciocínio, de ação, e aí a pessoa fica desinibida, ela acaba se acidentando. Eu preciso, não tem mais a questão do raciocínio lógico, então ele vai roubar, então ele perde os freios perde morais. completamente todos os freios morais, né? E eu gostaria só de trazer um pouquinho para trás, quando a Elisa falou da questão familiar. Nós somos uma sociedade dependente do álcool há séculos, né? Então, basicamente, a nossa configuração hoje, física, é que todos nós somos dependentes. Todos nós, basicamente, vivemos de encarnações dependentes. Então, quando a gente começa num processo, eu não bebo mais, mas os meus filhos ainda têm o gene, porque é uma coisa que demanda um tempo. Daqui a pouco, lá os tataranetos, se a família toda permanecer sem o consumo, vai mudando a nossa composição orgânica. Então, para nós para entrar numa sociedade saudável, sadia, nós precisamos algumas encarnações. Não conseguimos fazer de uma hora para outra as coisas, né? Então, essa é a nossa responsabilidade, inclusive com as gerações futuras, né? E para chamar também a atenção, porque a pessoa ela não nasce dependente. Ninguém nasce dependente químico do álcool, maconha, cocaína, da droga que for. Nasceu com aquela predisposição que já veio talvez de vida passada, porque ele passou por aquilo ali. Ele nasceu e começa a entrar em contato com o álcool. Cada vez que a gente entra em contato com o corpo físico, entra em contato com uma droga que for, altera cientificamente os fatores de transcrição genética que vão desencadear a dependência química. E essas alterações cerebrais, daí que se fala, uma doença progressiva e incurável. Então, essas alterações, cada vez que a pessoa usa droga que for, ela altera. Usou, altera, e não retrocede. Então, ela é sempre progressiva, ela vai alterando. E para um determinado paciente que tem uma carga X, genética de outras vidas, ali é aquele ponto que ele começa a se tornar dependente químico. E aí, quando desenvolve a dependência química, ele é um doente. Antes, ele usava porque ele queria. Tem gente que bebe um monte, que usa uma grande quantidade de drogas, e ele não é dependente. Ele usa porque ele quer. Ele para a hora que quer, porque consegue. Mas ele para mesmo? Se não desenvolveu a dependência, ele consegue parar. E qual Só é que o fator que faz eu desenvolver a dependência? O que difere uma coisa do outra? Eu uso muito, não fico dependente, ele usa e fica dependente. Então essas questões de nossas vidas passadas. São as vidas passadas. Se, por exemplo, eu fui um grande usuário de álcool, por exemplo, e o Félix não, né? Foi pouco. Na próxima encarnação, a minha predisposição vai ser muito maior que a dele. Eu vou usar uma quantidade menor, já vai alterar de uma forma mais intensa, e eu já me torno dependente. E ele vai ter que usar uma quantidade muito maior. Como se fosse, por exemplo, um cigarro. Tu tá fumando, tá botando alcatrão, benzopireno, e tá desenvolvendo um efizema, um câncer de pulmão. O uso das drogas a nível do cérebro, ele começa a alterar esses genes, os fatores de transcrição cerebrais genéticos. Então deixa eu entender o que seria ideal. Além do cidadão ir para uma clínica, o ideal seria ter um tratamento espiritual, em algum momento, uma conversa, uma palestra, enquanto ele não sai. Para quando ele sair, passar por um momento de alienação espiritual, ou seja, para equilibrar a pessoa, e aí em conjunto fazer com que essa pessoa se cure, vamos dizer assim. Agora, só dar uma parte assim.
Está fazendo tudo errado. Está fazendo tudo errado. Não, na verdade, a grande questão é a falta de conhecimento em relação à dinâmica da droga, tá? Então, a partir do momento que você sabe como ela funciona, espiritualmente falando, fisiologicamente falando e socialmente falando, aí você vai agir de maneira correta. E assim, ó, infelizmente, o que o Edson falou, o seio familiar está doente, porque a gente traz isso como herança hereditária e atávica. Então são duas coisas, tu tá doente, a tua família tá doente e fica doente todo mundo. Quando que a gente consegue ver um progresso numa família disfuncional assim? Quando alguém lá no meio do coreto todo desperta para tudo isso, vai em busca de informação e consegue tomar decisões salutares. Só uma parte, e não necessariamente o dependente. Normalmente não, porque o dependente não tem capacidade de discernir mais o certo do errado. O dependente já foi, entendeu? Já foi. E a grande dificuldade é justamente isso. Por quê? Porque tem pai, tem mãe, tem irmão, tem mulher, tem filho, tem, enfim. E tem as questões do emocional envolvidas. E sempre pai e mãe têm uma negação muito grande, porque eles não querem que o filho esteja drogado. Meu filho não. Não, o do vizinho, o do fulano, sim, mas o meu não. Ele está roubando tudo dentro de casa. Não, mas o meu filho não. Isso é natural, porque é um mecanismo de proteção. E ele é um doente. Aí aqueles que são, aí lá tem 3, 4 filhos, aqueles que são trabalhadores, que são corretos, que fazem tudo certinho, estão vendo a coisa se desmoronar, mas o pai e a mãe parece que eles fazem, enfim, os familiares, eu não vou citar nomes assim, mas eles fazem um elo de proteção, porque realmente ele é um doente, e aí viram agentes facilitadores do usuário. Então, de novo, para que haja uma efetiva cura, tá, o seio familiar todo precisa assumir. Nessa experiência aí de um pouco de tempo, a gente vê algumas coisas assim, ou a pessoa desperta, entendeu, e tem uma força muito grande, vai em busca. Existem muitas ferramentas, eu acho que como é uma doença multifatorial, você precisa ir atrás de terapia, do trabalho espiritual, muito importante, da questão fisiológica, enfim, são N fatores, não vai ser um só, não vai ser tomar um remedinho lá que vai resolver. Claro que o ponto inicial disso tudo é assim, ó, parar de usar droga, esse é o ponto inicial. A doença do alcoolismo, ela só vai desenvolver se você usar o álcool. Se você não usar o álcool, você não é doente. Você é alcoólatra, eu sou um alcoólatra, mas eu não uso álcool. Pronto, essa doença para mim está resolvida. Entendeu? O usuário de droga é a mesma coisa. Parou de usar droga, está resolvido. Claro que para se manter limpo, aí essas questões do emocional, as questões do espiritual, e aí vem aquilo que a gente estava falando. A gente não tem noção do quanto o mundo espiritual, os nossos irmãos que vivem no mundo espiritual influenciam o usuário de droga a continuar usando, porque lá no mundo espiritual eles não têm mais acesso à droga, eles não têm mais acesso a essa questão, a sensação que a droga causa. Isso. E aí eles se colam aos usuários de droga aqui, para quando absorver a droga eles poderem absorver essa mesma sensação. Então, a gente, quando era criança, escutava dizer, mas os bêbados lá da rua, parece que o diabo ajuda eles lá, pois aquilo vive daquele jeito lá e continuam bebendo. Pois é literalmente isso que acontece mesmo. Eles protegem ele, eles cuidam dele, eles, quando cai lá, quando vai ser atropelado, eles ajeitam para ele não morrer. Para quê? Para ele continuar usando droga, para que todo aquele monte de espíritos continuem usufruindo dessa energia. Então, o processo de cura é a mesma coisa. Tem que o seio familiar ficar saudável, tá? E trabalhar todo mundo junto. Só vai curar se a família inteira assumir e, isso aqui é certo, isso aqui é errado. Entende? Porque, infelizmente, mas essa é a parte mais difícil. Porque tu conseguir trazer
todos esses familiares para essa consciência de que está todo mundo doente? É bem complicado. Eu tenho uma questão para fazer. Quando a gente fala sobre drogadição, às vezes a gente fica um pouco limitado ao álcool, a drogas químicas, que são mais comumente faladas. A perspectiva e o entendimento do espiritismo é da mesma forma se for, por exemplo, pessoas que são dependentes de remédios que estão aí à disposição? Né? A pessoa está sempre com dor. Estou sempre com dor de cabeça, estou sempre com dor de cabeça, estou sempre com dor de cabeça, aí eu vou usar um remédio para dor de cabeça. E aí quando vê, eu estou sempre com dor de cabeça, mas eu estou realmente com dor de cabeça ou eu só estou dependente desse remédio? É a mesma visão? Os medicamentos, nós estamos num estágio evolutivo que os medicamentos existem para ajudar o nosso corpo, para nos ajudar. Né? No mundo espiritual, às vezes pela literatura que a gente lê, enfim, não tem esses medicamentos, tem possibilidade de fazer a cura, mas esses medicamentos eles não existem. Se a pessoa usar medicamentos de uma forma inapropriada, mal prescrito, né, alguns provocam dependência química desses medicamentos. Aí entra nessa questão que o paciente vai desencarnar e ele quer a droga dele, só que a droga dele, no caso, vai ser o medicamento. Mas o medicamento, ele é para te ajudar, para ajudar o corpo da pessoa, enquanto o espírito não está no estágio que não consegue melhorar, está em depressão. Vai deixar de tomar o medicamento porque está em depressão e medicamento, eu sou contra. O teu corpo precisa do medicamento. O nosso corpo é a nossa principal ferramenta. Nós espíritos, nós precisamos do corpo para fazermos a nossa evolução. Então, o corpo não está bem, usa o medicamento apropriado. Junto é importante fazer esse melhoramento nosso mesmo, do nosso espírito, nós que nós somos espírito, né? Então mas se a pessoa usar de forma inapropriada, é um tipo de dependência. E é o livre-arbítrio. Do outro lado, tu vai ter o mesmo vale para comida. Na comida não, nós gordinhos sempre não, é que tem pessoas que levantam às 3, 4 da manhã e fazem uma refeição. Sim. Tem gente que come, não é só nem cachorro que come 24 horas. O que acontece? Tem pessoas também. Nós estamos falando de drogas. Né? Não vamos abordar tudo, mas o problema da droga é como disse o Félix, é emoção. Ela é emocional. Então, tudo que for emocional, tudo que vai nos compensar, nos tirar da questão da racional e nos levar para uma questão sensorial, por assim dizer, né, a grosso modo, é muito mais profundo, o remédio pode se tornar uma droga, o alimento excessivo é uma droga, o trabalho é uma droga. Então, a gente foge da nossa realidade tentando compensá-la de alguma forma. Então, o processo é o mesmo. O processo no nosso cérebro, no nosso espírito é o mesmo, com graus diferentes. Talvez o nome disso seja compulsividade. Ou ansiedade. Não, compulsividade. Porque o que é compulsivo? Compulsivo é aquilo que tu não tem controle. Entendeu? E tudo aquilo que tu não tem controle, tu não tem controle. E o que é que te pega? Aquilo que tu não tem controle. Por que te pega? Porque é justamente isso que tu tem que trabalhar. Então, como a Edson falou, trabalho pode ser uma droga. Ou comer demais é droga, entendeu? Tudo é. Eu perguntei porque tem um amigo nosso que ele levanta às 4 da manhã, se ele não tem sorvete, comida, não sei o que em casa, e sai para a rua e compra, volta e come. É uma dependência química que a sensação de prazer, né, do alimento traz para ele ficar bem. O que acontece quando a pessoa usa maconha? É a mesma coisa. Quando usa o álcool, é a mesma coisa. Então, quer dizer, o processo é muito próximo, né? Até só que compulsão, que vai diferenciar aquela que a gente comentou antes, né, do cara que usa bastante, mas não é dependente,
e o cara que usa todo fim de semana, toda semana, é dependente. É a compulsão. Tá? Se tu não tem a compulsão, digamos, tem diversos itens, né? Mas o principal, se tu tem compulsão para o uso daquela substância, é dependente. Agora, se tu não tem a compulsão, o cara usa e para. E realmente consegue parar, ele não desenvolveu a dependência no seu organismo. Ele usa porque ele quer. Ele está ansioso e está usando porque ele quer como fuga, como uma bengalinha. Mas ele não tem a doença da dependência. E quando desenvolveu a dependência, aí ele perde a compulsão. Se ele tem ainda, ele vai cheirar. Se ele está naquela compulsão, ele sai de casa, vai no bairro X, vai no centro X, ele vai procurar a droga. Até uma coisa que se fala. O cara, será que eu sou ou não sou? Tá, não tem álcool na geladeira. Tá, chega, não, vou dormir. Talvez não seja dependente. Agora o cara abre a geladeira, não tem. E ele vai atrás, significa essa questão da... Ele não está conseguindo se segurar, ele está na parte da compulsão de ir atrás da droga. Mas mesmo sendo light, vamos dizer assim, o cara trabalha o dia inteiro, certo? E tem a costume, aí já não sei mais se é dependência ou é costume. É uma linha muito tênue. Então assim, tem a costume de chegar, ficar assistindo o Jornal Nacional e tomar 2 doses de whisky. Tá entendendo? Então esse cara aí, ele é ansioso, ele é dependente, ele é o quê? Posso Félix, eu vou dizer assim, o que ele é agora, os especialistas vão definir. Mas na próxima, com certeza. Não, ele é um alcoólatra. Tá? Ele é um alcoólatra. Tá? Até porque o nosso organismo fisiológico não precisa de álcool para viver. Tá? Quando o médico diz lá, não, mas vamos um cálice de vinho, daí, cara, toma um suco de uva natural, que você vai ter os mesmos bioflavonoides que tem num copo de vinho, você vai ter um copo de suco de uva natural, tá? Se é essa a questão, você consegue resolver de qualquer forma. Mas não tem como, tá? Essa questão da compulsividade, ela é muito ampla, tá? E a gente vive num contexto e vive uma vida muito compulsória. E o que é que faz a gente ser compulsivo? Existe um vazio existencial dentro de cada um de nós que só se preenche com Deus. Tá? Esse vazio é só Deus que vai preencher. Seja ele com religião espírita, católica, seja ela qual for. Mas o conhecimento que a gente tem daquilo que a gente é, em essência, que nós somos, Jesus disse, vós sois Deus. Quando a gente entender isso, a gente vai saber que a gente não precisa ser compulsivo em relação a nada, não precisa usar álcool, não precisa usar droga, não precisa usar nada. A gente precisa sim se autoconhecer, para que daí aquilo que vai ser a nossa vontade, aquilo que vai ser a nossa visão, olha, eu quero evoluir de maneira saudável, eu quero ver meus filhos bem, eu quero ter uma família saudável. Tu pode ter vindo do meio bagunçado lá, não tem problema. Tu não precisa ser igual. Tu pode sim transformar a tua vida naquilo que tu quer, porque está aqui nas nossas mãos, de cada um de nós. Mas a gente ainda não sabe esse poder que a gente tem. E a ferramenta pode ser a espiritualidade. Ou seja, eu vou, vamos dizer assim, eu vou no polo da luz, aliás, não saberia me expressar, mas eu vou no polo da luz porque estou me sentindo ansioso, porque estou me sentindo compulsivo. A espiritualidade pode ser uma ferramenta para eu, não digo me curar, mas para acessar o eu vou dizer de novo, né? Eu vou dizer de novo. Existe um vazio dentro de cada um de nós que só se cura com Deus. Entendeu? Quando a gente entende isso, quando a gente entende da dimensão, a gente talvez tenha que estudar muito. E a gente precisa ter um pouco mais de competência para entender essa visão espiritual. Seja ela no Polo da Luz, seja ela no templo católico, evangélico, umbanda, seja onde for. Quando você encontrar, se eu for contar para mim
se eu for contar para vocês, onde eu encontrei Deus foi numa terreira de Candomblé, que hoje eu não botaria os meus pés nunca lá de novo, entendeu? Mas foi lá que eu conheci Deus. E a partir daí houve um processo evolutivo. Então, cada um tem um despertar. E eu acho que se eu tivesse ido num primeiro momento num lugar mais... Tanto que eu sou filho de católico, cara, não me tocava. O que é que nos toca? Quando é que a gente conhece Deus? Tu conhece Deus? Pois é. Então, quando a gente conhecer Deus, a gente vai olhar para o nosso copo lá e vai dizer, o que eu quero aqui dentro? Ou vai olhar para o nosso carro fisiológico e vai dizer, o que eu quero aqui dentro? Tu conheceu Deus, o teu equilíbrio, a tua essência em um terreno de Candomblé. Perfeito. O que te deu a mudar? A dor. Não, tu não conhece Deus. A dor? Não. Quando que você toma uma atitude... Você tem a capacidade de fazer da tua vida aquilo que você quiser. Quanto tempo a gente leva para tomar uma decisão? Eu estou imediatamente. Isso aqui eu não quero para mim. Ponto. Quanto tempo eu levei? Quando que a gente vai tomar essa decisão? Quando a gente está cansado de sofrer. Quando eu não quero mais isso aqui para mim. Entendeu? É fácil? Então tu não chegou ao pleno de conhecer vamos dizer, não deu assim, o teu equilíbrio, o teu raciocínio, tu não chegou, tu teve que sair de lá para procurar o quê? O que eu estou procurando é Deus. Ainda você está num espaço e você vai conhecer, porque inicialmente você acha que se conecta, mas depois você não se conecta mais, você entende melhor. O Gustavo quis fazer a pergunta, é por que tu saiu do terreiro do Candomblé? Exatamente. Não, tu conheceu Deus, tu... Sim, só que a resposta do Félix, ele estava falando que fez ele largar. Não, deixa eu entender. Foi um pouco... Na verdade Ele chegou na dor depois que ele conheceu... Não, ele chegou na dor para ir no terreno do Candomblé. Só um pouquinho. Existem processos que fazem com que tu desperte... Logicamente, certo. Sim. A dor fez procurar. Existe um mecanismo que desperta aquilo que vai fazer a tua mudança. Como que vai ser proceder isso? Cada um tem um jeito. E como eu citei o exemplo do meu caso. Mas aí depois você vai evoluindo, você vai estudando e você vai entendendo. E você vai ter que abrir mão daquele homem antigo para que você conquiste o homem novo. Cronologicamente ele colocou certo. Tu chegou com a dor, certo? E tu foi evoluindo. E tu foi procurando. Tá, aqui não é 100%. É o que eu busco. É 70%. Então vou procurar mais 30%. E aí tu foi evoluindo até que chegou na luz. Ou seja, aí ele colocou as situações nos momentos certos. É o processo de busca espiritual. De busca espiritual. Ninguém vai estar sempre no mesmo lugar. Ele colocou o inverso. Sim, não, é que assim, Gustavo, também, só para reforçar, a gente estuda e vê que um processo de cura, ele não acontece numa encarnação. Ele é um processo que demora, porque, vamos dizer assim, eu parei de usar uma substância nessa encarnação, mas eu tenho que, na próxima, eu tenho que manter. Aí na outra ainda eu já estou tranquilo, entende? É um processo que vai demorando. E só que isso, nessa, nós precisamos, como o Arno ia colocar, de medicamento, a gente precisa de apoios psicológicos, de psiquiatria, a gente precisa. Mas tudo isso, se não tiver Deus, se não tiver algo que nos preencha aquele vazio, que diz assim, não, pera lá, eu estou doente, mas eu não sou a doença. Eu preciso desse apoio. Se não tiver isso, a gente não consegue iniciar esse processo e nem atingir a cura. Não consegue enxergar Deus, né? E a questão também é assim, né? Você tem que tapar a garrafa, né? Para que você fique sóbrio, para você poder tomar as suas decisões. Enquanto você não estiver sóbrio, você não vai conseguir tomar decisão nenhuma, entende? Então, são os pré-requisitos. Você precisa se direcionar para a questão. Quando que você começa a resolver um problema? O primeiro passo dos 12 passos dos narcóticos, né, é
Quando que você começa a resolver o problema? O primeiro passo é descobrir que você tem um problema. Aí você vai em busca da cura. Porque enquanto você não sabe que você tem problema, você não tem problema. Agora, a partir do momento, não, peraí, isso aqui está me incomodando. O álcool está me incomodando. Ah, mas eu só bebia no final de semana. Só, mas todo final de semana. Então, mas peraí, mas daí quando chegou na hora de dizer, bom, agora eu não bebo mais, mas daí ficou um buraco desse tamanho assim. Então, não, peraí, isso aqui está fazendo o quê? Então tu passa a semana inteira evoluindo, estudando, indo lá no polo, fazendo caridade, não sei o quê. Chega no fim de semana, toma todas, e aí o que tu faz? Tem gente que fica violento, tem gente que fica promíscuo, tem gente que... Então, e isso não é regredir? Claro! O espírito não regride, isso não é Não, tu volta para aquilo que é a tua essência, porque tu não evoluiu, né? Tu tá que nem um cachorro correndo atrás do rabo, tu tá sempre no mesmo lugar, porque tu não saiu do mesmo lugar ainda. Tu evoluiu o quê? Isso que tu estudou durante a semana, no final de semana não tem valor nenhum. Tu volta lá na estaca zero. Não é uma evolução propriamente dita, não, é uma ilusão de evolução. Sim. Agora, a evolução é quando você toma as atitudes e você toma as decisões corretas para que a tua vida se torne mais saudável. Aí eu vou dizer, aí existe um mecanismo muito fácil de acontecer. Tu para com o álcool, mas daí tu vai pro doce. Aí tu para do doce, tu vai pra comida. Aí tu sai da comida e tu vai pro trabalho. Porque o trabalho, entendeu? Então você fica trocando, você substitui uma droga pela outra. Quando que você fica saudável? Quando você entende esse mecanismo. E aí você começa a dizer, não, peraí, eu não posso trocar o álcool pelo trabalho, o álcool pela droga, o álcool pelo analgésico. Aí vem de novo a questão de que nós somos filhos de Deus. Aí, esse vazio aí, entendeu? É que a gente precisa olhar para ele. Não? Me perdi. Estava pensando, na verdade eu estava pensando sobre o quê? Dessas questões da ciência. Né? Que até o Edson comentou ali da dopamina, da zona de recompensa. Que eu acho que é importante ter a ciência para a gente conhecer às vezes o correto, o que é. Porque a ciência faz parte da nossa evolução. Nós hoje temos uma lâmpada porque alguém pesquisou um tempo atrás, o microfone, a internet, enfim. Então é a base, nós temos que seguir essa parte da ciência junto com a espiritualidade. Na década de 50 foram pegos primatas e foram colocados eletrodos, foi mapeado o cérebro dos primatas, gorilas, macacos. E quando ele mexia uma determinada alavanca, estimulava uma região do cérebro. Essa provocava dor, já não fez mais. Apertava essa alavanca, vinha acesso a outros gorilas, macacos, alimentação na água. E tinha uma região que quando ele apertava, dava prazer. E posteriormente foi verificado que o ser humano também tem essa região e a zona de recompensa, que existe a liberação de dopamina. E existiam gorilas, primatas, que apertavam essa alavanca tantas vezes que eles morriam de inanição. Eles não se alimentavam, não tinham acesso à água, não tinham acesso a outros primatas, de tanto estimular essa região cerebral. Né? E essa região cerebral, posteriormente identificou, que é essencial para a preservação da espécie humana. Não é importante para a minha vida, é importante para a preservação da espécie humana e para cada animal, para aquela espécie. Um exemplo assim, os alimentos liberam dopamina, nós estamos num prazer normal agora, né? Libera dopamina nessa região de recompensa de 45% a mais. Então libera uma quantidade maior. A cocaína libera 500% a mais. Isso significa o que para o nosso cérebro primitivo, não para o espírito, para o corpo, que o cérebro faz parte da evolução lá que veio. Se age na região de recompensa, é essencial para a preservação da espécie. Eu tenho que repetir. O sexo age nessa região, é importante para a preservação da espécie. O convívio social age nessa região, é importante para a preservação da espécie. O alimento, tudo que a gente faz e dá prazer, age nessa região. E como as drogas agem na mesma região, por algum, um erro na nossa evolução, mas é o que nós temos hoje em dia, que no caso da cocaína que libera 500% mais, para o corpo daquele indivíduo é mais importante a droga
do que a família. Porque o corpo está dizendo exatamente isso. Pô, é 500%. E o nosso corpo entende que isso aí é essencial para a preservação da espécie humana. E o cara deixa de trabalhar, deixa do convívio familiar, do sexo, do trabalho, e quer essa região aqui. Daí por isso que vê o cara, né, às vezes já deturpado, alterações do organismo, mas para o corpo dele, ele está fazendo a coisa certa. E aí vem aquele que no início eu comentei, que isso ajuda um pouco a gente a entender que nós não somos esse corpo, que nós não somos um espírito. Porque se a gente for a questão só do corpo, se for um ateu, né, dentro do que eu entendo de ateu, não sei que ateu seja um pouco diferente, né? Mas se eu acredito que é só essa encarnação, o cara tem que usar cocaína mesmo. Porque a informação nas zonas de recompensa diz que tem que usar. E aí, para parar de usar o consumo de uma droga que for, do cara que é dependente, ele tem que ter a espiritualidade junto. Não o espiritismo, ou o catolicismo, ou banda, ou... Né, a espiritualidade. A espiritualidade. Né, para entender que, opa, eu não sou esse corpo. Essa ferramenta é a ferramenta que eu tenho para o meu desenvolvimento. E aí, por isso que é tão difícil, se a pessoa não vem para o lado da espiritualidade, deixar de usar a droga. Porque pro corpo dela, aquele corpo lá tem uma evolução milenar de lá, sei lá quando surgiu o corpo humano, desde os primatas, pô, se age aí, tu repete. Age, tu repete. Né? Então é uma coisa que eu achei legal dentro do estudo dessa parte da toxicologia, que é mostrar que isso aqui de certa forma ajuda. Né? Que existe uma espiritualidade que nós não somos o corpo. A minha leitura te escutando, e pode ser precipitada, evidente, mas me parece que o único caminho possível é a espiritualidade. É a espiritualidade. Os medicamentos eles podem ajudar naquele momento. Então, eles podem caminhar juntos, talvez, Elisa. Não, mas pensa comigo, escutando a fala dele, se tu analisar, e o sistema de recompensa, que é um sistema de sobrevivência, que ele está inerente ao teu corpo físico, o único caminho que você deve tomar para exterminar isso da tua vida, vou usar uma palavra dramática, é você buscando o caminho da espiritualidade. Não existe outro caminho possível. Elisa, me perdoe, não é o único, né? Ele não é o único, mas ele tem que ser o basilar. É a base. Porque se você tentar hoje parar de consumir cocaína por toda essa questão que a gente abordou até então, você resolve, eu vou parar de usar cocaína, você não consegue. Vou só meditar, você não consegue. Você precisa de apoio familiar, você precisa de apoio da sociedade, você precisa fazer um tratamento psiquiátrico, você precisa fazer uso de remédios para diminuir essa influência da cocaína sobre esse teu centro de recompensa, tu precisa diminuir isso, mas tu precisa ter uma crença em Deus, uma crença que você é mais do que aquilo, porque senão nada faz sentido. É um combo, então. É uma doença multifatorial, né? E a cura também é multifatorial. Exatamente. Mas assim... É um combo também para se tratar. A gente tem que entender também, né, que existe muito preconceito em relação a tudo, tá? Então a gente não está dizendo aqui que a gente é salvador da pátria, que essa é a visão espírita que a gente tem, tá? E que a gente aborda. Isso é a verdade suprema? Não, essa é a nossa visão. É a visão que a gente tem em função do que a didática nos traz. Porque se a gente for ver assim, tem algumas obras, né? Memórias de um Toxicômano, excelente, traz uma visão dessa questão da drogadição muito clara, entende? Então existem mecanismos para que a gente saiba como que é isso, como que age a droga no nosso corpo fisiológico, e tudo que a gente está comentando é mais ou menos esse o caminho. Essa é a solução? Não, a solução, se a gente tivesse uma solução, primeiro que nós estávamos ricos, né? Porque, nossa senhora, né? Achou o botãozinho certo, pá! Cara, esse era eu acho muito importante. E aí eu nada contra religião nenhuma, mas eu acho muito importante
no Polo da Luz, em outros centros espíritas sérios, que tem vários, certo? Em todas as religiões, que vocês se prestam para modificar o ser humano, para fazer entender ele espiritualmente como é que está. Porque nada contra um culto, uma missa, mas vai lá e vamos embora e vamos embora. Vocês perdem, deixam família em casa, vocês se dispõem, às vezes em horários de expediente, em horário disso, em horário daquilo, se dispõem. Isso também eu acho que vem de outros tempos, ou seja, é muito importante o papel dos espíritas, certo? Porque não que pegam da mão e vão ensinar nada, mas pegam da mão e vão mostrar por que, quando e como está essa situação. Pesquisadores, mas não pesquisadores de internet, leem livros, vão lá atrás a buscar as coisas. Eu acho muito importante isso aí. O estar disposto. Não, e te dá a oportunidade de falar, porque eles, no caso, quando estão, sei lá, em palestras, como vocês fazem, tudo isso aí, você dá a oportunidade de falar, porque daqui a pouco ninguém me escuta. Daqui a pouco eu vou em 700 missas, ninguém me escuta. Ninguém, vou lá, digo amém e vou embora. Está entendendo? Ali não, ali eu explico o porquê. Daqui a pouco espiritualmente vocês, opa, tá aí. Aí nós vamos dar conforto, não cura, conforto. Isso é muito importante para mim. Eu queria colocar que a gente é estudante, né, da doutrina espírita, e não sei mas enfim, mas todos nós estamos lá porque a gente entrou lá com dor, entendeu? Eu fui lá em busca da minha cura, eu fui lá em busca de um alento, e graças a Deus eu fui acolhido, e graças a Deus assim, eu fui muito bem acolhido. Acho que aprendi algumas coisas que consegui colocar na minha vida e tornei a minha vida um pouco melhor, e o mínimo que a gente pode fazer é retribuir isso. Exatamente. E continuar estudando, entende? Para trazer. Mas vou dizer uma coisa para você, o bom de estar aqui é para mim, porque eu estudei um pouquinho, eu trabalhei um pouquinho, lá na Casa Espírita a gente faz a palestra também, e eu digo que a melhor parte da palestra é a preparação, porque eu tenho que estudar, eu tenho que, entende? Eu tenho a oportunidade de tentar colocar alguma coisa boa na palestra, entende? E isso eu tenho que internalizar, para mim daí depois conseguir colocar para fora. Então o agradecimento é da gente poder fazer. E quando a gente aprende o mecanismo da caridade, a gente vê que libera as nossas endorfinas, entende? Quando a gente faz alguma coisa para o nosso próximo, a gente está fazendo para a gente mesmo. E quando a gente entender o quanto isso faz bem, a gente não vai deixar de fazer nunca. Para a gente. Claro que se o próximo receber, aceitar, é bom também. Mas o mais importante é a gente, de novo, né? Ninguém ajuda ninguém. A gente evolui, a gente melhora, e a gente tem uma questão pessoal de evolução. E essa é a busca de cada um de nós. Estamos na Terra para evoluir, afinal, não é? Exatamente. Eu vou usar um exemplo de um rapaz que começou esse trabalho dentro dos centros espíritas que nós vínhamos conversando antes, o Edson Cardoso de Santo Ângelo. Ele é um médico psiquiatra, e aquilo que ele conversando com a gente ele trouxe, né? Adianta eu estudar, eu entender, eu conhecer e ficar para mim o conhecimento? Nós temos que distribuir. A gente, vamos dizer assim, nós estamos repassando um pouquinho do que os outros nos passaram, que a gente acha que é a verdade, e que a gente vê que está tendo uma solução para as mazelas de algumas pessoas, daquelas que nos cercam. Então a gente quer que as pessoas também se sintam confortáveis, acolhidas, percebam o caminho que pode mudar a vida delas, e se assim a desejar, começa por si, né? É verdade, começa por si. Só me surgiu agora que a gente foi falado indiretamente, né? Que para a pessoa que ela é o usuário da droga que for, que daí não é nem o fato de ser dependente, não, é o fato de ser usuário,
e quer parar de usar as drogas, porque tem aquela questão, né, que foi comentado dos desencarnados que estimulam a pessoa a usar. Né? Porque um cara desencarnado ele vem, vai querer usar droga, não consegue, vai ficar lá na frente da boate, esperando que quando entrou alguém que não está acompanhado por nenhum desencarnado, ele se encosta ali e estimula. Não, bebe um pouquinho mais, estimula, ele acaba estimulando. E quando não se quer utilizar as drogas, por exemplo, e tu faz um caminho da tua casa até o trabalho, tu passava no meio dele, tinha um bar, e tu tomava uma cerveja, uma cachaça, ali já vai ter um espírito que sabe que naquele horário ele vai passar ali e eu vou me encostar nele, ou para comprar o cigarro que for. E aí vem aquelas questões, pô, tu tem que mudar o teu grupo de amigos, tem que mudar a rota do teu caminho com o que tu faz, né? Porque os espíritos desencarnados são pessoas que nem nós, inteligentes, que conseguem ter a conexão. Pô, se ele passa sempre por aqui, 1 hora para tomar a cervejinha, é a minha cervejinha, né? O É a espírito, energia que ele precisa para manter essa emoção. porque ele desencarnou continuando Claro. nessa dependência, né? Então, se você quer se curar, não adianta tu querer parar de beber frequentando bar, né? Não. No grupo dos alcoólatras, né, a gente fala assim, hábitos, pessoas e lugares, né? Que você tem que mudar, né? A gente tem um jargão que se usa, né? Não, parei de beber, mas eu vou lá na bodega porque tem todos meus amigos lá e eu só vou tomar Coca-Cola. Quantas vezes ele vai conseguir tomar Coca-Cola? 0. 1 ou 2. Na terceira, entende? E aí, como é que diz a lei da física disso? A inércia, né? O teu organismo, a tua constituição fisiológica, os teus hábitos, a tua família, tá tudo assim, né? Tá todo mundo sempre agindo daquela mesma forma. Aí quando tu vira o botão, a inércia continua, você vai ter que fazer uma força contrária para inverter esse processo. Então, é muito amplo, é muito difícil e tem que ter muita coragem. Mas é possível, tá? E assim, para curar a doença da drogadição, é só não usar droga. É simples, né? É só não usar. Ponto. Tá resolvido. Ponto, tá resolvido. Vamos encerrando? Vamos encerrando. Só acho uma coisa interessante, Vamos. deixa ele fazer a propaganda dessas segundas-feiras que tu Mas é faz. isso que eu quero que ele É isso aí, faz porque eu acho Sempre. interessante, pai, mãe, tio, avô, vizinho, que fiquem sabendo que existe um lugar, que tem um lugar sério, lugar tem um monte, sérios, que podem ajudar as pessoas com esse tipo de coisa. Então, nós temos um grupo de autoajuda, todas as segunda-feira, às 19 horas, lá no grupo, no Centro Espírita Polo da Luz. Não tem pré-requisito nenhum. O ideal é que as pessoas vão lá sem usar álcool e droga, tá? Esse é o ideal. Mas também, se acontecer, como às vezes acontece, se chegar alguém alcoolizado, a gente não vai proibir a entrada de ninguém. Mas é aberta a quem quiser, a familiares, usuários, enfim. Quem estiver disposto a se melhorar, tá? A saída do uso de droga, ou conhecer um pouco mais sobre o assunto, a gente está lá inteiramente à disposição. Nós, assim, ó, bem claro, assim, ó, nós estamos lá aprendendo a trabalhar. Nós não queremos curar ninguém e a gente está lá disponível para conversar e, quando possível, esclarecer algumas dúvidas. Mas estamos de portas abertas, precisamos de voluntários lá. Quanto mais gente, melhor. Horário? Das 19 às 20 horas, na segunda-feira. Beleza. Rua Geraldina Dinarte, 334, no bairro Três Vendas. Fica perto do que pro pessoal se localizar? Indo em direção à Frinap tem a Pousada do Viajante. Sim. Antes tem uma ruazinha que sobe ali de calçamento. Não tem como errar que vai chegar bem. Antigamente À esquerda, o pessoal né? falava presidente Vargas, acho. É, Agora mudou o a plano classificação para Três Vendas. diretor. De um lado da rua, do outro lado Sim. da rua. Presidente Vargas. Não? Só se Deus quiser. Então vamos agradecer a presença e os ensinamentos do Polo da Luz, que engrandeceu a nossa noite. E vamos dando boa noite ao Gustavo primeiro. Boa noite a todos. É muito importante o que a MS Comunicações traz para você, o que o Polo da Luz traz para você, porque o importante é o ser humano. O importante, hoje escutei falar muito em Deus, nós temos que ter fé.
fé em Deus, para nós ter um equilíbrio, para nós ter uma vida saudável, para nós ter uma família saudável. Assim, a saúde mental é muito importante. Como o Félix falou agora, tem um momento de ajuda. Não vai curar ninguém, mas tem um momento de ajuda que vai dar equilíbrio, que vai dar conforto. Então eu acho que o Polo da Luz, contribuindo com a humanidade, com a espiritualidade, ele está fazendo uma grande força para todas as pessoas que queiram se ajudar ou ajudar alguém. Boa noite, Elis. Boa noite, gratidão por mais esse Caminhos da Espiritualidade. Acho que hoje, como sempre, né, quando vocês vêm, foi uma aula extraordinária, muito incrível, e é sempre bom compartilhar com vocês e aprender com vocês. E acho que todos que nos acompanham sempre tem muito a agregar. Conhecimento nunca é demais e o conhecimento é poder. E eu acredito que é muito maravilhoso quando vocês vêm e nos proporcionam cada um desses saberes, cada um desses aprendizados com tanta capacidade, com tanta clareza e discernimento, que eu acho que isso também está em falta. E eu só queria complementar o que o Gustavo falou, que eu acho que falar em Deus está em falta. E saber que é possível encontrar Deus também nessas horas obscuras para dialogar sobre drogadição, eu acho que é essencial. E é prazeroso saber que Deus, todos deveríamos acessá-lo em algum momento da sua jornada. Então, gratidão e espero vê-los no mês que vem, né? Mês que vem. Agora o Polo da Luz virá todo mês prestigiar o nosso Caminhos da Espiritualidade. Uma vez ao mês, o nosso Caminho da Espiritualidade será voltado exclusivamente ao Polo da Luz. Muito obrigada por isso. Aulas vitalícias. Aulas vitalícias, Elisa! A Elisa é a pior gente. Obrigado pelo convite. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui conversando, tentando trazer algo que possa trazer realmente conforto, que possa trazer compreensão, possa trazer conhecimento, condições basilares para que a gente possa caminhar em sociedade com passos firmes, seguros e sempre tendo como guia, como uma luz iluminando o nosso caminho, Jesus, né? Para nós podermos atingir o Pai, chegar lá. Agradecer mais uma vez e dar uma boa noite a todos. Muito obrigado pela oportunidade. Jesus disse, né, onde um mais estiverem reunidos em seu nome, lá eu estarei, né? Então que a gente possa sentir a presença de Jesus no nosso coração. E que muito obrigado pela oportunidade, e a gente está sempre à disposição. Quando tiver alguém que tiver necessidade do nosso conhecimento, assim, de nos auxiliar, a Casa Espírita está aberta para todo mundo lá. Muito obrigado pela oportunidade. Então, obrigado pelo espaço. É uma satisfação a gente poder explanar um pouco mais sobre esse tema, que é tão pertinente para todas as famílias, e nos colocamos sempre à disposição do que for necessário para contribuir com o conhecimento. Boa noite. Então, uma vez por mês, o podcast do Polo da Luz. Nos honrarão com a presença de vocês. Obrigada, pessoal. Boa noite. Até a próxima semana. Convidando vocês para que estejam conosco quinta-feira que vem com Caminhos da Espiritualidade. Boa noite e obrigada.